Fala galera, boa noite. Vamos começar hoje mais uma live e hoje vamos falar um pouquinho para você que está afim de conhecer o método ENCO e suas grandes possibilidades, tá? Vamos chegando aí o pessoal, vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite Vanessa, boa noite todo mundo. Sejam todos bem-vindos e vamos para mais uma live com muita informação para vocês aí, certo? Legal, muito bom. Sejam todos bem-vindos aí, Keller, Célia, galera aí das leis sistêmicas e biológicas estão. Josi vai vir aí pro treinamento, Perla também, boa noite galera. Fabi também tá aí. Também aluna, muito bom ver a galera aí na pegada aí do autoconhecimento, né, gente? Hoje é uma live interativa, tá? Então, assim, nós vamos abordar ali vários temas, tá? Então, assim, o método ENCO, não vou ficar só falando do curso aqui, lógico que não. Nós vamos falar sobre as possibilidades terapêuticas de você viver, né, esse método e levar para o seu dia a dia para que você possa resolver as suas questões. Eu vou dar também aqui algumas dicas, né, para vocês poderem criar aí essa habilidade de identificando o seu estado emocional, as alterações físicas, para que vocês possam ter aí um equilíbrio físico e emocional, que esse aí é um dos meus propósitos de vida, né? Então, estava atendendo até agora, 7 horas na clínica, corri para casa, dei beijo nos filhos para vir aqui para vocês, na esposa, para vir aqui para vocês, falar para vocês, porque eu sempre falo aí do fundo do meu coração, tudo aquilo que eu vivo na minha vida, eu aplico aquilo que eu realmente ensino no consultório, nos cursos, nos treinamentos, porque o negócio é isso, né? Você colocar a aplicabilidade das coisas, tá? Então, se você tem alguém aí que você gostaria de ajudar, se você tem alguém que de alguma forma você acha que essas informações poderiam ser úteis, né? Encaminhe aqui embaixo essa live para que a gente possa fazer as informações fluírem, né? E assim a gente consegue trazer essa informação para mais pessoas, né, pessoal? Olha lá o Fernandão vai vir para o treinamento, hein? Fernandão vai vir para o treinamento, o Keller também tá aí. E todo mundo vai participar aí, vai ter uma galera, certo? Então, pessoal, é o seguinte, né? Primeiro eu vou começar a explicar aqui para vocês o porquê, né? O que me fez buscar esse tipo de treinamento, tá? Então, assim, para quem não conhece, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com técnicas de terapia manual há mais de 16 anos, né? Antes, até mesmo na faculdade, eu já tinha minha maquinha lá na minha clínica para eu atender as pessoas. Eu sempre fiz cursos de pós-graduação em terapia manual e isso para mim me fascina. Hoje mesmo tive a oportunidade de atender uma pessoa bem travada nas costas, no quadril, uma queda, um trauma físico mesmo, né? E você poder com a mão, cara, fazer com que aquela pessoa saia andando sem praticamente, sei lá, 80% da dor melhor da dor, né? Então isso é muito gratificante, né? Você poder usar você como uma ferramenta para as pessoas melhorarem, né? Então eu sempre busquei isso na minha vida, eu sempre busquei isso nos meus atendimentos. Só que chegou um determinado momento da minha vida onde eu tive que buscar para mim, né, as questões emocionais. Então eu tinha diversos conflitos que não se resolviam, né? E eu precisava de alguma forma encontrar uma maneira de acessar essas dificuldades, esses traumas que talvez me impediam, né, de realizar alguma coisa, ou que talvez me gerasse um sintoma, uma ansiedade, no meu caso, né, mais ansiedade, às vezes uma dificuldade de relacionamento, às vezes não sabia se expressar direito, às vezes não conseguia aceitar as coisas como elas eram. Então tudo isso eram possibilidades que aconteciam comigo e eu não conseguia, né, de forma alguma, eu não conseguia às vezes resolver. Então eu fui procurar isso. Eu lembro que
A primeira vez que eu fiz um curso assim de autoconhecimento foi em 2006, eu tinha acabado de formar, e foi uma vivência em PNL, cara. E nessa vivência em PNL foi muito legal, eu nem sabia o que era. Meus amigos, vamos pra lá, é a professora tal que vai. Eu falei, vambora. Pedi pra minha mãe, porque não tinha dinheiro naquela época, tinha acabado de formar. Graças a Deus, minha mãe pôde me possibilitar aí essa viagem. Juntei ali com os meus amigos e fomos para Maringá, cara. Em Maringá, se tiver alguém aí de Maringá, ergue a mão aí. E se alguém conhecer a Norma, né, a professora Norma de osteopatia, foi ela que abriu essa porta para mim, porque ela trouxe uma pessoa para dar esses treinamentos de programação neurolinguística e tudo mais. E cara, naquele treinamento foi muito legal, foi muito interessante, porque ali você, a todo momento, você é indagado, né? A olhar para a sua vida financeira, sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida familiar, sabe, a sua vida espiritual. E isso tudo, para mim, era tudo muito novo, eu era muito chucro nessas questões. Mas naquele treinamento, eu lembro até hoje, cara, naquele treinamento, eu coloquei algumas metas para minha vida, sabe? E foi muito impactante para mim, olha só que interessante. Foi muito impactante eu olhar para aquelas metas, eu colocar aquelas questões. E uma delas, né, eu era solteiro, não namorava naquela época, né? E uma das minhas metas naquela época era casar, né, eu estar casado. Olha só, né, na parte de relacionamento, eu coloquei que eu queria estar casado em 2009 com a pessoa que é a pessoa da minha vida. E uma outra possibilidade que eu coloquei assim, olha, vou colocar daqui uns 10 anos, porque assim, cara, eu praticamente não tenho dinheiro nem para me autossustentar agora, então eu coloquei uma meta lá longe, para 2015, eram 9 anos. E essa meta era comprar um terreno para construir minha casa. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu também não pensava nessas coisas, né? Eu desejava, né, ter minha independência. Eu não pensava numa questão de um objetivo, em como chegar, em como fazer, como usar os recursos internos para a gente chegar nesse objetivo. E beleza, fiz esse curso, fiz esse projeto e casei em 2009. Querendo ou não, casei em 2009, pode ser uma coincidência, né, para quem não acredita. Em 2015, eu comprei o terreno. Na verdade, eu comprei em 2013, mas terminei de pagar em 2015 o terreno que hoje estou aqui na minha casa, num condomínio, e eu construí a minha casa. Então, o que eu quero dizer para vocês em relação a isso? Pode ser que você esteja na sua vida agora, num momento em que você não vê um futuro. Pode ser que na sua vida agora, no relacionamento amoroso, na sua vida pessoal, profissional, pode ser que você não esteja conseguindo ver um futuro para você em algum aspecto, né? E o que acontece? Eu também, naquele momento, eu não via futuro nenhum. Tanto é que depois daquele momento, em 2007, metade de 2008, eu estudei para concurso público. Estava conversando até com uma cliente esses dias, eu estudei para concurso público e falei assim, cara, eu preciso ser independente, com a minha profissão eu não consigo ser independente. Eu não estava conseguindo, né, financeiramente os meus objetivos. E eu comecei a namorar, né, com a minha esposa, que é hoje minha esposa, a gente começou a estudar, ela estudava para concurso, falei, cara, vou estudar para concurso, isso aqui vai me trazer uma estabilidade, eu vou conseguir sair da casa dos meus pais e ter a minha vida, eu queria ter minha vida, minha independência, não depender de mais ninguém. E cara, é interessante que ali eu falo que foi uma grande lição para mim, porque eu aprendi muita coisa estudando para concurso. Eu me dediquei demais e ali, apesar de não ter dado certo, porque eu desisti por causa que a fisioterapia começou a dar certo, olha só que loucura, né? Em 2008 a fisioterapia começou a dar certo para mim, eu comecei já a me sustentar, já saí do meu consultóriozinho dentro da casa dos meus pais, já fui para uma outra salinha, já estava indo para uma outra clínica. Então ali eu já vi um ponto interessante em mim, falei assim, cara, quando você pensa, né, eu pensando comigo mesmo, falei assim, cara, quando eu tenho uma determinação e um foco numa coisa, eu faço aquilo dar certo. E eu vi
que eu lembrava dessa habilidade que eu tinha quando eu fiz aquele curso, aquele primeiro curso de programação neurolinguística. Só que ao mesmo tempo eu tinha muito medo, cara. Eu tinha medo de não dar certo financeiramente, eu tinha medo de não conseguir me sustentar, eu tinha medo de... Cara, tinha muito medo. Eu tinha medo de faltar tudo na minha vida. Tinha muito medo. E isso sempre me rondou, e me rondou muitos anos depois. Mas naquele treinamento, né, parece que algo se rompeu para mim. Onde eu comecei a acreditar que, cara, na hora que eu vi que eu estava casando em 2009 e eu abri meu papelzinho lá que eu deixei anotado, eu falei assim, cara, eu era solteiro, eu coloquei que eu ia casar em 2009, eu tô casando em 2009, não, isso aqui é muito coincidência. Aí eu fui ver outras coisas, nossa, eu vou fazer natação, tava fazendo natação. Ah, eu vou fazer alimentação saudável. Cara, naquela mesma época, desde 2008 eu não tomo refrigerante, né? Então, e mudei totalmente meus hábitos alimentares a partir daquilo. Eu falei assim, caramba, mas foi um treinamento de 2 dias, né? Sábado e domingo. Sexta-noite, sábado inteiro, domingo até meio-dia. 2 dias. Eu falei, como aquilo lá mexeu tanto com a minha cabeça? Como aquilo lá programou a minha cabeça? Então, eu comecei a gostar cada vez mais disso. E este ano, né? Na verdade, eu fiz um outro treinamento, que é um treinamento de alto impacto, e esse sim me possibilitou treinar pessoas, né? Treinar pessoas com dinâmicas de alto impacto emocional. Então isso para mim foi muito interessante, porque ali eu acredito que eu rompi mais algumas barreiras fazendo esse treinamento, né? Eu já trabalho com constelação, com várias técnicas, né? E tive várias melhoras em muitas coisas, mas ali, realizando dinâmicas de alto impacto emocional, realizando dinâmicas onde eu realmente me encontrava sobre o medo, sobre a angústia, sobre o amor, sobre o carinho, sobre o afeto, sobre o perdão, o que você imaginar de sentimento, ali você revive esses sentimentos de forma muito intensa, e eu consegui, em muitos deles, vir diferente. E isso me lembrei daquele primeiro treinamento que eu fiz lá em 2006. Eu falei assim, cara, eu preciso montar alguma coisa que ajude as pessoas, né, como eu estava dizendo, que pode ser que nesse momento você não consegue ver uma luz, sabe? Você não consegue ver uma mudança no seu relacionamento, pode ser que você não consegue ver uma mudança profissional, às vezes você quer mudar uma dificuldade sua, você quer fazer uma alimentação saudável, não consegue, você quer ter mudar um relacionamento, sair de um relacionamento e você não consegue, você talvez possa estar, sabe, travado mentalmente, sabe, sempre vivendo angustiado, sem ter um sentido na vida, Então, quando tudo isso começa a florar, mesmo talvez você tendo tudo, talvez você tenha um bom casamento, talvez você tenha uma boa família, talvez você tenha um bom emprego, mas você não se sente preenchido por aquilo que você faz, por aquilo que você está vivendo. Não sei se algum de vocês sente isso, né? Se alguém sentir, coloca um oi aí, só para ver se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Porque quando você começa a sentir essas dificuldades, né? E eu pensando em tudo isso, né? Depois de eu realizar esse treinamento, aí me veio essa ideia realmente de montar aí o método Enco, né? Que estamos aqui até com a camiseta para vocês, que a palavra Enco, ela tem um significado, é uma palavra japonesa, né? E eu busquei uma palavra que tivesse um sentido, que tivesse um significado, né? Pro treinamento, que é a mudança sem possibilidade de retorno, né? Então é um processo de transformação onde você dificilmente consegue voltar atrás, sabe? Em muitas coisas você não consegue voltar atrás. Esse é o sentido do treinamento, né? É fazer com que as pessoas, né, que estão vivendo essa dificuldade no relacionamento, que estão vivendo essa dificuldade em qualquer área da vida, elas possam acessar aquilo que bloqueia, elas possam acessar na mente o que prende a pessoa de mudar a sua mentalidade e ressignificar esse processo, dar um novo sentido para isso e ao mesmo tempo utilizar as suas maiores dificuldades, né, os seus sentimentos que mais te paralisam a te movimentar.
Então, como eu disse, eu sempre tive muito medo, sempre tive muito medo, sempre tive muita rigidez, né? Eu era uma pessoa muito rígida, muito certinho, não me permitia errar. E isso me trouxe vários problemas na vida. Tive amizades que eu perdi por causa disso, tive relacionamentos que eu perdi por causa disso, dores musculares, eu tinha muita dor muscular por causa disso, por causa dessa rigidez. Então, a partir do momento que eu consegui esse processo de ressignificação através do alto impacto, que aí eu vou explicar uma coisinha para vocês depois, né? Existem basicamente duas formas da gente mudar o pensamento, mudar nossa atitude interna, mental, tá? Existem basicamente duas formas e eu vou explicar isso aí para vocês. Então, quando eu fiz esse treinamento de alto impacto, eu acessei essas coisas, eu entendi que, cara, eu posso usar o medo a meu favor. Eu posso usar a raiva a meu favor. Eu posso usar esses sentimentos que me paralisam para eles me moverem, fazerem com que eu vá para aquilo que eu quero na minha vida. Por quê? Porque geralmente a gente sempre fica pensando, remoendo o que a gente não quer. Eu não quero ter sobrepeso, eu não quero ter dor, eu não quero um relacionamento abusivo, eu não quero meu pai porque ele é assim, eu não quero minha mãe porque ela é assado. Então tudo isso vai fazendo com que a mente fique presa nessa realidade e ela precisa confirmar essa realidade através dos nossos conflitos. Então por isso que uma pessoa que assim tem dificuldade, sei lá, com medo de ser traído, ciumento, pega uma pessoa, se relaciona com uma pessoa que trai, se relaciona com uma pessoa que não deixa ver o celular, mas às vezes não trai, mas não quer que vê o celular. E a pessoa alimenta aquele conflito. Vocês conseguem perceber isso? O quanto às vezes a gente não quer viver uma coisa na vida e às vezes automaticamente, sem a gente pensar, aquilo vai acontecendo e vai sempre alimentando aquele sentimento. Acontece isso com vocês? Não sei se isso acontece com vocês também. Então, olha só que interessante. O método Enco, ele ajuda a pessoa a acessar esses processos, ressignificar esses processos e o melhor de tudo, a pessoa aprende a utilizar esses sentimentos a seu favor. Então, imagina só que você tem algo que te bloqueia. De repente, você dá um novo sentido para esse algo que te bloqueia. E além de dar um novo sentido para esse algo que te bloqueia, você pega aquilo que te bloqueia e usa como um motor que impulsiona, tipo um avião, sabe? Tipo, voa, vai embora, vai para cima. Então, esse é o objetivo do treinamento. Nossa, Rodrigo, mas em um dia você vai fazer isso? Cara, vou fazer isso em um dia, né? Esse é o segredo da coisa. Vai acontecer em um dia. Porque, como eu disse antes, existem duas formas basicamente da gente ressignificar. A primeira, e aqui eu acho muito legal, muito importante, é através do autoconhecimento. Então você vai estudando, você vai se autoconhecendo, você vai trazendo essa habilidade de olhar para suas coisas, para os seus traumas, para suas dificuldades. Você vai trazendo, até chegar o momento que você enxerga as coisas diferentes e toma um novo rumo para a tua vida. Esse é o principal, esse é um dos princípios. E como que eu ofereço isso hoje para as pessoas? Eu ofereço isso hoje através das minhas consultas e eu ofereço hoje através de cursos híbridos, como a formação em leis sistêmicas e biológicas, que é um curso online presencial de 10 meses. 7 meses online, 3 meses presencial. Então, é um aprendizado contínuo que eu tenho certeza que no final a pessoa vai viver ali o Enco, que é a transformação. Alguma coisa vai mudar na vida dessa pessoa. Quem é aluno aqui, tiver aí, quiser falar um pouquinho sobre isso, é isso mesmo, não é isso? Pode falar, porque com certeza, eu tenho certeza que qualquer aluno, todos os alunos que fizeram ali, passa por essa transformação, porque é uma carga muito grande de conhecimento, é muita coisa, muito conteúdo. E a segunda possibilidade que a gente tem de ressignificar um processo é através de um treinamento, de uma situação de alto impacto. O que é uma situação de alto impacto? Por exemplo, você chegar no médico,
e você fez uma consulta normal e de repente ele virar para você e falar assim, ó, você está com um problema de saúde que você tem, se você não parar de fumar agora, você pode morrer em 2 meses. Isso para você pode gerar um alto impacto emocional e através desse alto impacto emocional você não conseguia parar de fumar. Mas através desse alto impacto emocional você parou. Entendeu? Às vezes numa simples conversa. A Josilene, ela tá no curso, ela tá na formação, ela tá falando, e é muito mais que isso, é um caminho sem volta. Não tem como voltar atrás, né? Por isso que chama método ENCO também, né? É um caminho sem volta. Olha lá o Keller, o curso é espetacular. Então assim, não tem, cara, depois que você faz esse tipo de treinamento, não tem como você, pode ser que você não mude tudo o que você quer, é óbvio, né? Mas alguma coisa com certeza vai mudar para você, né? Então o método ENCO é justamente isso, pessoal, é para aquela pessoa que está perdida, desorientada, se sente bloqueada pelas suas dificuldades, pelos seus sentimentos. A Célia também entrou agora, nem fizemos a primeira aula ainda, Célia, ela só está assistindo as aulas gravadas por enquanto e olha lá, estou gostando muito do curso, é isso aí. Então assim, o método ENCO ele tem essa possibilidade, né, de fazer com que você acesse essas dificuldades, né, que você está tendo, que você tem dificuldade às vezes no relacionamento amoroso. Nós vamos falar sobre todas as áreas da vida ali. E através desses questionamentos, dessas dinâmicas de alto impacto, a gente vai fazer a pessoa acessar esses traumas, né, essas dificuldades, essas crenças que prendem ela. E melhor, nós vamos fazer a pessoa se encontrar dentro de um propósito. O que é isso, Rodrigo? Pô, todo mundo fala de propósito. Propósito é muito mais do que você fazer uma coisa que você gosta. Não é só você fazer uma coisa que você gosta. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não gostava de descansar. Eu odiava descansar. Para mim, descansar era uma perda de tempo. Então sempre estava fazendo alguma coisa. Me cobrava, rigidez, tudo mais. Eu era assim. Quando eu encontrei o meu propósito, eu percebi que... Qual que é o meu propósito? Meu propósito está no meu logomarca. Equilíbrio físico e mental. Então o meu propósito, o que me faz acordar de manhã com aquela felicidade, com aquele gosto de fazer o que eu faço, ou tá aqui, né, depois de atender até logo, né, atendi até às 7 horas hoje, atendi das 9 às 7 da noite. Então assim, eu gerar para as pessoas um equilíbrio físico e mental. Então se eu estiver falando nessa live aqui para vocês, né, tem aqui, o pessoal tá aqui online, e se você se sentir bem com o que eu tô falando, eu já estou cumprindo meu propósito. E olha só que interessante. Eu odiava ficar parado, eu odiava não fazer nada. Quando eu entendi isso, que para mim era importante, sabe, gerar equilíbrio físico e mental para as pessoas, eu comecei a me permitir assistir seriado, deitar e não fazer nada. Eu me permiti. Por que eu me permiti? Porque eu entendi que se eu estiver bem, eu vou conseguir também ajudar melhor as pessoas a ter equilíbrio físico e mental. Se eu estiver equilibrado, eu vou ajudar melhor as pessoas. Então até mesmo uma coisa que eu não gostava, porque eu me alinhei com o meu propósito, tá? Eu me alinhei mais com esse meu propósito, porém, né, uma coisa que eu não gostava de fazer passou a ser prazerosa, passou a ser legal, passou a ser gostoso, passou a fazer parte da minha rotina. Por quê? Porque eu percebi que aquilo se alinha com o meu propósito. Agora essa é a pergunta que eu faço para você. Quantas coisas você quer fazer, mas você não consegue? Quantas coisas você tenta mudar, mas você não consegue? Quantas coisas você tenta fazer porque você gosta de fazer? Por exemplo, você gosta de se cuidar, mas a sua prioridade está nos outros, no seu trabalho, tudo menos você. Será que você ainda não conseguiu entender, colocar na sua cabeça um propósito para você estar aqui na sua vida? Nós nascemos, vivemos e morremos. Então quer dizer que você vai vir aqui para acordar, trabalhar, cuidar de filho, cuidar de pai e mãe, viajar no final do ano, tomar cerveja no final de semana e morrer?
Esse é o seu propósito? É isso que te motiva? Nada. Entende? O que é você ter um propósito? O que é você ter uma motivação interna definida dentro de você? Então, por exemplo, se eu estiver fazendo essa live, eu estiver virando a chave na cabeça de alguém, eu estou cumprindo o meu propósito. Se eu estiver fazendo um curso presencial, uma pessoa se sentir bem, estou fazendo o meu propósito. Se eu estiver num boteco conversando com uma pessoa, tomando uma cerveja, comendo alguma coisa, ali com os amigos, e eu tiver uma conversa, ou, sei lá, apertar as costas de alguém, soltar um nó da pessoa se sentir bem, estou cumprindo o meu propósito? Quem não tem propósito definido, realmente definido, vive um vazio. Olha, eu posso dizer para vocês que eu fui me alinhar com esse propósito este ano. Eu já sabia qual era o meu propósito, mas eu não tinha isso dentro de mim, engramado dentro do meu peito, dentro do meu coração, da minha cabeça, firme, forte. É isso que eu vou, não importa o que eu vou fazer. Se eu vender cachorro quente, se eu vender água na rua, se eu vender refrigerante, sei lá, e a pessoa se sentir bem, eu estou cumprindo o meu propósito. Se eu tiver num restaurante e ajudar uma pessoa a sentar na mesa porque ela tem dificuldade, eu estou cumprindo o meu propósito. Vocês entendem que não é trabalhar, ganhar dinheiro, não é isso? É você se sentir bem, você se sentir feliz com as pequenas coisas que alinham no seu propósito. E você só vai conseguir isso de forma bem efetiva dentro de um treinamento. Dentro de um treinamento que faz você engramar nisso. Sabe o que é engramar? Engramar é como se você pisasse numa grama e aquela grama acoplasse assim no seu pé. É como se enraizasse dentro de você e você vira uma coisa só. As pessoas perguntam para mim, Rodrigo, mas como que você consegue falar sobre isso? Cara, porque hoje eu vivo isso. No começo não. No começo era um decoreba, né? As 3 leis do amor, isso é contrariedade, isso é medo, isso é raiva. Antes era um decoreba. Todo mundo começa assim. Quem falar que não é mentira. Hoje, de tanto eu aplicar aquilo na minha vida, associado ao meu propósito, porque imagina só, se eu pensar em que propósito de vida é eu me sentir bem naquilo que eu ganho dinheiro e trabalho, cara, se eu trabalhar 6 horas por dia, falta 18 para preencher meu dia. Se eu durmo 8, falta 10 horas no meu dia, que vai ser um vazio. E tudo aquilo que eu fizer no meu dia vai ser sem noção, sem rumo. E sabe qual que é o pior de tudo? Não é nem você ter um propósito. Não ter um propósito. O pior de tudo é você viver o propósito de outra pessoa. É você viver o propósito do teu pai. É você viver um propósito da tua mãe. É você viver em propósito do seu marido, do seu filho. É você viver em propósito de uma outra pessoa. Isso é pior do que você não ter um propósito. E muitas pessoas, elas sofrem na vida porque elas estão atreladas ainda aos pais. Porque ela tem um sentimento de abandono e não consegue se posicionar perante o marido. Então tem medo que vá embora. Então a pessoa ela vive em função do outro. Isso é o pior, cara. Sabe por quê? Porque vai minando a pessoa. A pessoa vai minando, vai virando uma vida desgostosa, desprazerosa. E aquilo vai corroendo a pessoa por dentro. E posso falar uma coisa para vocês? Fizeram uma pesquisa mundial para saber onde eram as cidades que tinham mais longevidade, né? Onde eles tinham mais idade de sobrevida. E foram algumas ilhas no Japão. E eles foram estudar, pesquisaram, fizeram um monte de questionário, entrevistaram. E ali as pessoas eles viviam mais de 85 anos. A maioria da população vivia mais que 85 anos de idade. Você imagina isso? 104, 103.
98, a maioria chega nessa idade e, detalhe, com saúde e disposição. Entre vários fatores, tem a água, o pH é neutro, alcalino, a alimentação, mais frutos do mar, uma coisa mais saudável, mais legumes, verduras, tinha tudo isso. Mas sabe qual foi o fator determinante que fez todo sentido para os pesquisadores? Todos ali, desde criança, eram excitados, eram treinados a viver por um propósito. Então, nessas ilhas, no Japão, todos vivem por um propósito. E pode ser, tipo assim, cara, meu propósito pode ser um bom pescador. Então a pessoa trabalha, né? A motivação dele em trabalhar, ele trabalha lavando o carro, por exemplo. Ele está lá lavando o carro, mas ele está ali, né, fazendo o seu melhor no lavar o carro, porque ele quer terminar e ir pescar, que é o que faz ele ser feliz. Você entende? E ele vê que o movimento que ele faz no lavar o carro, sabe, fortalece os braços dele, fortalece os ombros, para que ele possa, né, pescar com mais agilidade. Puta. Quando eu li isso, eu falei assim, cara, esse cara é louco. Esse cara é doido. Mas faz sentido, pô. Em vez de ficar lá, imagina, pô, que merda lavar carro, pô, que saco essa vida. Eu trabalho no que eu não gosto, eu não sou feliz, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não, o cara já tem um propósito, ele quer ser pescador. Só que, cara, ele não, no caso, ele não tem um barco de pesca, ele não tem... Faz sentido isso pra vocês? Sabe, o cara ele não tira o dinheiro dele, mas o propósito dele é ser um ótimo pescador. Então o que ele vai fazer? Nas coisas diárias dele, ele começa a buscar associações com... Né? Ele pode começar a contar a história de pescador e fazer as outras pessoas, né, ficarem bem com a história dele. Entende o que é viver uma vida de propósito? Sim ou não? Coloca para eu ver aí. Se vocês entendem o que é um propósito. Então, propósito não é só você simplesmente ter um objetivo ou trabalhar com o que você gosta. Por isso que as pessoas nunca acham. Ficam perdidas na profissão, ficam perdidas no relacionamento. Eu preciso achar a pessoa perfeita para eu me relacionar. Não, cara, você não vai achar a pessoa perfeita nunca. Porque a pessoa perfeita não existe. Você vai achar uma pessoa imperfeita, cheia de dificuldade, cheia de trauma, que você vai, acima de tudo, amar nela as coisas boas dela, as coisas que para você faz sentido, e você vai ter uma tolerância sobre aquilo que a pessoa tem de ruim para você. Ponto. Então não existe a pessoa perfeita. Existe você se conhecer. Dentro de um relacionamento amoroso, por exemplo. Família? Nossa, eu faço tudo pelos meus pais. Tá errado. Filho que faz tudo pelos pais tá fudido. Vai sofrer. É isso, ponto. É só olhar. Quem olha, né? O óbvio só é óbvio quando é dito, né? Por isso que eu falei um palavrão. Para vocês olharem, né? Um alto impacto. Isso é um alto impacto. Falei um palavrão aqui para trazer a atenção de vocês. Nossa, será que eu estou fazendo demais pelos meus pais? Né? Ou será que eu cobro muito os meus pais como se eles não tivessem feito nada por mim? Ou como se meus pais tivessem que ser perfeitos? Mas meu pai traiu. Mas minha mãe traiu. Mas meu pai abandonou. Mas meu pai não foi pai. Tá bom, não foi pai, e aí? Você vai viver de amargura porque você não teve o pai, porque você não teve a mãe, porque traiu? Esse é o teu propósito de vida? Nascer, viver na amargura e morrer? Então é isso, pessoal, que é a metodologia do método Enco. É fazer com que você destrave as suas amarras e encontre realmente ali um propósito para a sua vida, para que você possa viver mais em paz, com todas essas diversidades, todas essas dificuldades. Esse treinamento vai ser em Araçatuba, no Hotel Botânico, tá? As inscrições aí são até o dia 21, se eu não me engano,
22, segunda-feira. E quem quiser mais informações, manda mensagem para mim, eu explico como funciona, os valores. É imersão, tá? Então a pessoa vai entrar lá dentro e ela só vai sair à noite. Então tá o almoço, o coffee break, tudo ali já incluído nesse processo. E com certeza a pessoa às 8h59 ela vai entrar de um jeito e às 21 horas, mais ou menos, ela vai sair de uma outra forma, totalmente alinhada na sua vida, totalmente com o caminho pronto a seguir. E as coisas são tão impactantes para a pessoa que é muito difícil ela voltar para trás. Por isso que se chama método ENCO, a transformação que não se pode voltar atrás. Certo, pessoal? O local vai ser no Hotel Botânico aqui em Araçatuba, tá? Quem quiser mais informações é só me pedir aí que a gente passa. O Hotel Botânico ele fica bem na entrada da cidade. É um hotel que está reabrindo agora, muito bacana, um local muito legal para esse tipo de treinamento. Certo, pessoal? Boa noite. Pensem no propósito, vivam a vida de vocês. Esse curso vai ser dia 27, tá? De novembro agora, dia 27. Pense sobre a vida de vocês. Pense para ver se vocês não estão vivendo a vida de uma outra pessoa, sabe? Para ver se você realmente está, às vezes, vivendo a profissão que seu pai queria, que sua mãe queria, sabe? Às vezes você está tendo um comportamento que você não gosta, que vem dos teus pais, que vem da sua família. Então são todas crenças e possibilidades que vão limitando você de chegar onde você quer. E eu posso dizer isso para vocês com muita certeza, né? Todos nós temos a capacidade e a habilidade interna de chegar onde a gente quer. E hoje eu consigo entender isso. Basta a gente saber olhar e se direcionar. Certo, galera? Um grande abraço, boa noite e até mais.